bom que você permaneceu aí com a gente. E nesse segundo bloco, exatamente, nós estamos aqui já para começar a iniciar a responder as perguntas que vocês nos mandam. E, de fato, eu quero recordar agora a possibilidade que você tem. Às vezes você acha que a sua pergunta é irrelevante. Talvez não, talvez muitas outras pessoas tenham a mesma dúvida. Por isso eu passo novamente para você o número que você tem também aí, 3349-1015, mas você pode também escrever pelo WhatsApp aqui para nós, 99347-0532. Aproveitando também para dar uma saudação para a Antonielle, né, que está de férias. Hoje a gente já teve contato um pouco com ela lá pelo Facebook, né? Antonielle, tudo de bom para você, já estamos com saudades, né? E agora nós vamos então, como eu disse para vocês, nesse segundo bloco, nós queremos responder a sua pergunta. E já chegaram para nós algumas perguntas que são interessantes, né? Como praticamente todas as perguntas que chegam aqui são sempre perguntas bastante relevantes e interessantes para nós. Eu quero começar respondendo a pergunta da Magda. Magda, obrigado pela sua participação. E a Magda pergunta algo que eu escuto com uma certa frequência. Estudar teologia é só para padres? Os leigos também podem? Como fazemos? Como fazer? Nesse sentido, Magda, eu fico muito contente que você faça essa pergunta, porque eu trabalho exatamente lá na UCDB. A UCDB, esse ano, assumiu para si, nós migramos o Instituto de Teologia São João Paulo II, foi para a UCDB, de modo que nós estamos lá dentro com o curso de teologia. Atenção, o curso de teologia já faz muito tempo que deixou ser um curso só para padres. Nós sabemos que o clero, os padres de modo especial, eles têm a exigência, primeiro, do curso de filosofia, são 2 graduações sem as quais, né, só excepcionalmente isso pode acontecer, mas a norma é essa, que os padres façam primeiro a faculdade, a graduação de filosofia e depois de teologia. Então, esse ano, o curso de teologia está dentro da Universidade Católica Dom Bosco. Uma experiência maravilhosa que nós estamos iniciando. A UCDB que optou, né, e os bispos, né, em diálogo com a UCDB, que optaram por fazer essa migração do Instituto, da Faculdade de Teologia, para o campus da Universidade Católica Dom Bosco. A experiência tem sido muito rica, porque o Instituto de Teologia João Paulo II, o ITEL, né, assim conhecido, já existe há mais de 40 anos. E desde o início, Magda, o ITEL conta com a presença de leigos. Hoje nós temos leigas, 3 leigas estudando, né, pessoas com suas famílias, com seus trabalhos. Então nós temos hoje no curso de teologia alguns leigos estudando. Então com certeza, Magda, você pode procurar, tá? Nos procurar, pode procurar a UCDB. No final do ano nós já vamos estar iniciando uma nova turma no próximo ano. É um curso de graduação nível de bacharelado, com todas as exigências de um curso de graduação, né? A dificuldade que se encontra um pouco, Magda, é que o curso, por enquanto, ele é matutino. Quando as pessoas, quando os leigos perguntam, mas padre, como que é que a gente vai fazer um curso de manhã? Então veja que o perfil de leigos que estuda lá a teologia com a gente, né? E a gente incentiva, tem procurado muito incentivar os leigos a fazerem teologia. Nós temos professoras teólogas, né, que são pessoas excelentes do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da formação teológica, que contribuem muito com o nosso curso, né? Então você percebe que isso não ficou numa redoma reduzida, digamos, em torno. O conhecimento teológico não ficou agora uma propriedade, digamos assim, do clero. Então a gente percebe que a igreja tem sua visão e quanto mais formados em teologia nós tivermos, muito mais nós vamos perceber a qualificação, inclusive, do nosso trabalho pastoral, da nossa capacidade, inclusive, de colocar, né, o pensamento da igreja, de dialogar com as ciências, de dialogar com o pensamento contemporâneo. Tudo isso é fundamental para nós hoje, que não queremos viver uma bolha. Nós não somos uma seita, né? Nós não somos uma seita. Então nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, de uma sociedade. Então o problema, Magda, que se encontra hoje, quando eu falo, olha, vamos lá fazer o curso de teologia na Universidade Católica Dom Bosco. Quando eu falo que é no matutino, o pessoal já fica assim, nossa, padre, que difícil, né? Então, tem esse aspecto. O outro aspecto é que a gente ainda vai entrar num processo de conversa, né?
Para os seminaristas, estudantes e religiosos, eles têm uma bolsa de 50%. Isso está no contrato, né? Praticamente entre os bispos do nosso regional, do nosso estado e o CDB. A gente vai tentar com o CDB ver de certa forma se nós conseguimos abaixar um pouco o preço da mensalidade. Ele é um preço, claro, que é um curso que custa, devemos dizer a verdade, porque ele é um curso com um número considerável de horas-aulas, de professores, então é um curso que custa, né? Então, por outro lado, a gente vai tentar, à medida do possível, no diálogo, retomar experiências que já foram feitas, por exemplo, de leigos indicados. Isso ainda, Magda, a gente não tem certo, mas nós estamos tentando trabalhar para isso, né? Uma experiência do passado, onde as paróquias possam, de certa forma, ajudar esses leigos na qualificação pastoral do laicato, né? na nossa arquidiocese, na nossa igreja, porque, gente, isso frutifica. Isso tem um retorno enorme para as nossas comunidades, né? Os padres sabem disso, que ter pessoas formadas em teologia, nós teremos mais assessores na área da catequese, na área da formação, né? Porque hoje nosso povo, de modo geral, o povo católico, necessita muito de formação. E uma formação qualificada vai nos ajudar de maneira substancial no momento em que se fala do protagonismo dos leigos. Como é que os leigos vão exercer seu protagonismo se não conhecem? Se não conhece seu papel, se não conhece a sua missão, a natureza específica da sua missão secular. E nesse sentido, nós percebemos que o nosso curso de teologia, ele tem esse objetivo, sim, de formar os futuros pastores do nosso regional, mas ao mesmo tempo, nos seus conteúdos centrais, que são comuns a todas as faculdades de teologia, os leigos podem encontrar, sim, respostas, podem encontrar significado, e eu digo para vocês, isso é testemunho dos leigos que fazem teologia. Tem um antes e um depois na vida deles. Então, eu falo aí para você que... Só que assim, eu estava falando antes, eu até esqueci de complementar, Magda. De repente, o perfil de estudante hoje é praticamente aquelas pessoas que já têm uma vida um pouco já estruturada, pessoas aposentadas por conta do horário, por ser matutino. Não sei se futuramente, em diálogo com a nossa Universidade Católica Dom Bosco, se a gente vai conseguir. Isso tudo vai depender de quórum, né? de número de inscritos, mas estejam atentos, porque o curso de teologia, eu não posso, não querendo me gabar de forma alguma, mas é um curso muito bom, presente, é um curso que está em sintonia com a igreja, com o Papa, em comunhão com todo esse momento da vida da igreja, com toda a tradição, com a Sagrada Escritura. Então é um curso muito bom, Magda. Então eu espero que você também que ouviu aí, se quiser procurar a gente, em qualquer momento, lá na UCDB, nós estamos inteiramente à disposição de vocês. Eu pretendo, no segundo semestre, inclusive, Magda, só para dizer, visitar algumas paróquias, aquelas que é possível, onde eu vou estar exatamente propagando esse fato, porque de fato, Magda, você tem razão, muita gente, muitos leigos, muitos cristãos leigos, acham ainda que o curso de teologia é restrito somente aos membros do clero ou aqueles que se preparam para o sacerdócio. Não é verdade. Tá? Isso não é verdade, muito pelo contrário, a igreja tem buscado exatamente formar o nosso laicato para que possam exercer de maneira qualificada o seu protagonismo dentro da igreja, tá? Então, gente, se alguém quiser fazer um curso de teologia, nos procurem, tá? A UCDB está de portas abertas, o Instituto Teológico João Paulo II, o ITEL, que está agora na UCDB, está de portas abertas para vocês. Aliás, nós sabemos que no passado já tiveram muitos leigos que fizeram curso de teologia. Vocês podem dizer o que isso representou também na vida de vocês e na missão pastoral que cada cristão leigo sabe que tem no mundo, né? Muito obrigado, Magda, pela sua pergunta que nos pareceu bastante pertinente, né? Depois nós temos uma pergunta aqui, muito obrigado, a Michele Menezes, lá do bairro Universitário. A Michele pergunta: os padres podem andar sem aquela vestimenta preta com colarinho branco? Porque estou vendo aqui na paróquia os padres andar com camisa social. Para mim, os sacerdotes, como eles... Para mim, os sacerdotes... Né, ela quer dizer, para mim, os sacerdotes deveriam ter uma vestimenta própria, né? É nesse sentido. Michele, nós estamos numa área bastante secundária, né, de preocupação na vida de um padre.
Por quê? Porque esse não é, hoje em dia tem muito nessa igreja por causa das brigas ideológicas, né, de progressistas e conservadores sobre o papel das vestimentas sacerdotais, né? Então a gente percebe que existe, por um lado, um desprezo total por esse sinal, por essas vestimentas, que é um exagero. Por outro lado, parece que a vida do padre é medida por ele estar usando esse paramento, né? Não, a graça de Deus não está no pano, né? Não está no pano em si, né? Está na pessoa. Então a gente precisa colocar uma hierarquia das coisas. É o seguinte, o hábito eclesiástico de fato é uma exigência, né? É uma exigência que se coloca no direito canônico, e o direito canônico deixa para as conferências episcopais a escolha da modalidade. No Brasil, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil dizem que pelo menos que o sacerdote tenha um sinal, né, que de certa forma seja identificado, né, ali, no caso, o sacerdote, o ministro, né, nesse sentido, seria usado como um instrumento de serviço. Na verdade, o hábito eclesiástico, na sua intenção, os apóstolos não usavam hábito eclesiástico, o hábito eclesiástico surgiu também, digamos assim, dentro de um determinado contexto, né? Então vejam que a gente precisa encontrar a origem desse contexto para descobrir qual que é o significado importante. É como se fosse um avental, né? Não é uma vestimenta de ostentação e de separação para dizer eu sou padre e você é o leigo. E é óbvio que nós não podemos cair nessa de dizer, né? Tem padres que não está vestido, digamos assim, com essa batina, como você coloca, né? Mas são profundamente distantes do povo. Como tem aqueles que colocam e também, de certa forma, gostam sempre da diferenciação, né? Nós temos que tomar muito cuidado com todos os exageros. Tudo que é exagero não é bom, né? O problema que nós temos hoje, né, é que ninguém é obrigado em si, né, a usar a batina em si. Porque o clésima, que é aquela camisa com o chamado colarinho, praticamente, por exemplo, eu morei na Itália 9 anos. A grande maioria do clero lá usa o clésima, não usa a batina. A batina tem sido um costume que tem sido retomado, sobretudo pelo clero mais jovem, né, nos últimos tempos, por questões interessantes do ponto de vista que querem combater a secularização do clero. Na sua origem, eles têm explicações bastante interessantes, né, como o sinal, o sacerdócio, né? Mas o problema é que hoje, muitas vezes, em alguns lugares, a batina é colocada como uma bandeira, virou uma bandeira. Ou seja, uma bandeira para dizer que aquele padre é mais fiel do que os outros, para dizer que ele não gosta muito do Papa Francisco, dos papas pós-conciliares. Então, a vestimenta sacerdotal, em muitos lugares, se tornou uma bandeira. Perdeu completamente o significado belo, que é do serviço do sacerdócio, e se tornou ostentação, né? Então, por outro lado, nós temos que encontrar um equilíbrio. Se colocar uma batina significa rejeitar um concílio, ou de certa forma ignorar todo o caminho do magistério da igreja, também no antes, no durante o concílio e também no seu caminho de interpretação magisterial posterior, é óbvio que um padre não poderia jamais, né, entender a significação do seu ministério como oposição, como se o Espírito Santo tivesse parado no tempo, né? Essa questão ideológica precisa ser vencida, né? Ela precisa ser vencida porque nós temos que viver a comunhão. De certa forma, a obrigatoriedade, digamos, está, segundo a interpretação da Conferência Episcopal, em ter um sinal identificador, né, do exercício daquele ministério. Por quê? Porque o padre é um servidor. O padre é um servidor e o fiel deve identificá-lo em qualquer circunstância onde ele precisar do auxílio da graça, o auxílio do exercício daquele ministério, né, daquele serviço. Por quê? Nós padres estamos a serviço, né, a serviço de vocês. Então, existem inúmeras questões, Michele, que estão aí, mas não podemos, de certa forma, pautar as divisões na igreja por aquele padre usa, aquele padre não usa. Vamos tomar cuidado com isso, né?
as opiniões podem ser ditas, mas isso é absolutamente, não é essencial na vida do padre, porque o essencial na vida do padre é o seu testemunho, é o seu amor, é a sua caridade, é o ser o dispensador da graça divina. E vamos respeitar também, né? Dentro do clero existe, você sabe, muitos debates, muitos conflitos, como tem nas famílias, né? E nós precisamos encontrar um denominador comum e todos nos sintamos corresponsáveis pela missão que Cristo nos deu. E que sejamos irmãos, né? E que sejamos, sobretudo, irmãos. Que nada seja pretexto para nos separar do amor de Cristo e da igreja. Né? Então, não é uma questão essencial, mas, à medida do possível, nós padres somos, sim, convidados a um sinal distintivo com relação a ajudar o nosso povo a identificar o servidor e o ministro que está a serviço dele. Muito bem, nós estamos terminando esse bloco. Muito obrigado, Michele, Magda também pela sua pergunta. Nós vamos encerrar esse bloco, nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos. E você pode ainda enviar a sua pergunta, 3349-1015 ou pelo WhatsApp 99347-0532. Não saia daí, a gente já volta.